trazemos as saudações aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Jaboatão e lhes convidamos para a leitura do texto da Palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Emaús era uma aldeia que ficava cerca de 13 quilômetros de Jerusalém, provavelmente no lugar atual da cidade chamada de El-Kubeibe. Foi na estrada que vai de Jerusalém para Emaús que Jesus apareceu, já ressuscitado, a 2 de seus discípulos. Quem seriam esses discípulos? O texto somente fornece o nome de um deles, enquanto que o outro é desconhecido. O conhecido era chamado de Cleopas, o outro permanece no anonimato. Em uma só cena que ocorre na estrada de Emaús, vemos 2 retratos dos discípulos moldurados que bem refletem o estado do ser deles. Entendamos como retrato do ser dos discípulos aquilo que eles efetivamente evidenciaram em suas impressões e reações quando Jesus se coloca no meio deles na estrada de Emaús. Primeiro retrato do estado do ser dos discípulos, sem que percebessem que era Jesus. No primeiro retrato, o coração dos discípulos ficara lá no Monte do Calvário, triste, confuso e desolado. No primeiro retrato, as mentes dos discípulos estavam obscurecidas e eles não estavam lembrados das palavras ditas por Jesus no período anterior à sua crucificação. No primeiro retrato, os olhos dos discípulos estavam sem ver, em cegueira espiritual. No segundo retrato, as palavras ditas por Jesus produzem um impacto de tal forma que os discípulos não sabem o que responder. No segundo retrato, Jesus se revela aos seus discípulos e os corações deles reconhecem o seu Mestre e Senhor. No segundo retrato, os olhos dos discípulos contemplam o Filho de Deus ressurreto. Há momentos relatados nesse texto que requerem uma melhor apreciação nossa acerca desta narração. Se não, vejamos. Momento 1.
o momento em que os dois discípulos fornecem as circunstâncias em que se deram a morte e a crucificação de Jesus. Evangelho de Lucas 24, 22 a 24. Qual a implicação disto? O que os discípulos não imaginaram era que Jesus havia ressuscitado. Momento 2. O momento da repreensão de Jesus aos dois discípulos na estrada de Emaús. Evangelho de Lucas 24, versos 25 e 26. Qual é a implicação disto? O que Jesus, agora ressurreto, ressalta aos seus discípulos era que eles deveriam voltar às Escrituras. Momento 3. O momento da recordação dos dois discípulos quando da presença de Jesus entre eles. Evangelho de Lucas 24, verso 32. Qual a implicação disto? O que os discípulos constataram após terem ouvido as palavras de Jesus era que tais palavras eram espirituais e de vida. Nos dias atuais também nós podemos passar por situações amargas, por sensações que nos deprimem e por sobressaltos que nos estremecem. Então, o que devemos fazer diante destas situações? O que nós precisamos fazer é o mesmo que fizeram estes dois discípulos no caminho de Emaús. E devemos dirigir ao Senhor súplicas tais como: Senhor, fica conosco quando a dor ou a aflição chegar. Senhor, fica conosco quando a carga nos for muito pesada de carregar. Senhor, fica conosco diante das encruzilhadas da vida. Senhor, fica conosco quando só a tua presença refaz a nossa existência. Portanto, se estivermos em Cristo, poderemos contar com a sua ajuda, assistência e cuidado, mesmo nestes tempos de pandemia. Este período nos favorece para termos momentos, ações com o Senhor, tornando-nos crentes, mais afeitos à palavra, mais dados à oração, mais valorizantes da graça do Senhor, mais esperançosos no seu nome. Amém.